Ei, minha gente, é o Paulista de volta aqui. Olha, eu quero compartilhar uma experiência que fez parte da minha vida muitos anos, que é solidão. A sensação de se estar só. Olha, quando nós nascemos, toda a humanidade, embora não saiba disso, nasce com essa vacuidade da alma, com esse vazio existencial. E você só percebe isso ao passar de um determinado tempo, até às vezes numa tenra idade, você bate de frente com essa vacuidade, com esse vazio. De repente você percebe que aquela balada, aquela viagem, enfim, uma série de coisas que nos cercam, não preenche essa vacuidade. Sabe por quê? Eu, quando estava em Manganguá, São Paulo, eu me lembro que eu ia muito à praia à noite e eu olhava aquele céu lindo, aquele céu estrelado, e eu fazia a seguinte pergunta ao meu coração: qual é o sentido da vida? Qual é a razão da vida? Por que é que eu estou aqui? E quando eu olhava aquele céu, eu sabia que havia alguma coisa lá em cima que eu não sabia explicar, que eu precisava. Eu vim do lado desajustado e a solidão me pegou muito cedo, muito cedo. E a vida perdeu o sentido, já não tinha mais esperança, expectativa de alegria, de paz, de ter uma família, enfim, as coisas foram caminhando de uma tal forma e grande foi a minha tristeza. Eu, quando vinha da balada, eu me lembro que eu sentava no degrau da minha casa e as lágrimas caíam. E aquele vazio, como isso é horroroso. A sensação de estar só, ela é horrorosa. E às vezes as circunstâncias, um monte de situações, nos levam a um desespero, a uma angústia muito grande. Essa é a grande verdade. Mas houve um momento que eu estava numa balada em que eu senti uma grande necessidade de Deus na minha vida. E ali eu falei: Senhor, eu vou à tua igreja domingo. E eu me lembro que quando eu cheguei, isso era São Paulo, Vila Formosa, o meu pai na fé, o reverendo e o pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra, da Comunidade da Graça. E eu me lembro que quando eu cheguei, eu encontrei gente maravilhosa. Sabe, as moças me abraçavam, os rapazes diziam que me amavam, as moças: eu amo você. E eu entrei e subi lá, fiquei na galeria e ouvi uma palavra que impactou a minha vida, que foi o Evangelho de Cristo. E assim mesmo, apesar de toda a minha dureza, toda a minha solidão, eu questionei muito a respeito das palavras que eu estava ouvindo. Mas a minha alma, sabe, o meu coração disse: olha, está aí o que te falta. Está aí, ó, esse é o caminho. E aí eu me recordo que, já no final da pregação, o reverendo disse: ó, será que você é tão altivo que você não possa curvar-se diante de Deus? E eu me lembro que as lágrimas caíram e eu fui à frente. E ali eu falei: Senhor, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, Senhor. E eu estava arrebentado com 24 anos, com as drogas. E, sabe, eu fiz uma oração de confissão de fé que nos ensinaram, mas eu disse: Senhor, me ajuda, Senhor. E ao sair dali eu já não era mais a mesma pessoa. Foram os momentos, foram difíceis, até eu conseguir me desprender de uma série de coisas às quais eu estava presa. E aí eu comecei a passar por um processo maravilhoso, que foi um processo de apacentamento. Eu não sei que situação você está vivendo. Então te dou um conselho. Cristo, o Evangelho é vida, e vida com abundância.
E a palavra nos diz, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei e vós encontrareis descansos para as vossas almas, tá bom? Esse é o meu recado para você. Beijo, eu amo você.